A Área 51 é oficialmente apenas uma instalação militar no meio do deserto de Nevada. Mas qualquer pessoa que conheça minimamente esse local sabe que essa explicação não é suficiente. Há algo ali que vai muito além de aviões experimentais. Algo tão sensível, tão oculto, que por quase 60 anos o governo dos Estados Unidos preferiu negar a existência da base inteira, mesmo quando fotos de satélite já a mostravam claramente. E quando uma instalação militar é mantida em segredo absoluto, mesmo após décadas, você sabe que há algo acontecendo que nunca foi feito para que o público soubesse. A história começa nos anos 1950, auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos precisavam de um local completamente isolado para testar aeronaves secretas, e encontraram esse lugar num vale remoto chamado Groom Lake, um lago seco, perfeito para pousos, decolagens e experimentos. Só que a partir do momento em que a Área 51 foi estabelecida, começaram a surgir relatos estranhos. Moradores locais e pilotos comerciais reportavam luzes sobre o deserto que se moviam de maneiras impossíveis para qualquer avião da época. Objetos que pairavam imóveis aceleravam instantaneamente e desapareciam no céu em direções improváveis. E sempre, curiosamente, sobre a mesma região. A partir daí, a base passou a ser associada a OVNIs. E o mais curioso é que muitos desses relatos vieram de pessoas treinadas. Pilotos, militares, engenheiros aeroespaciais. Gente que sabe diferenciar um avião convencional de algo que não deveria existir. Mas o governo americano tinha uma resposta padrão para tudo isso: silêncio. Negava absolutamente tudo. Mesmo quando estradas inteiras começaram a ser fechadas, postes de energia removidos e alertas proibindo aproximação foram instalados dezenas de quilômetros antes da base. Você não precisava nem ver a Área 51 para ser impedido de se aproximar dela. O verdadeiro interesse do público explodiu em 1989, quando um homem chamado Bob Lazar deu uma entrevista afirmando ter trabalhado em um setor ainda mais secreto, chamado S4, ao sul da Área 51 principal. Segundo ele, lá dentro havia hangares subterrâneos escondidos na montanha e neles 9 naves de origem desconhecida. Lazar descreveu tecnologias que na época pareciam ficção científica. Sistemas de propulsão que manipulavam a gravidade, reatores compactos movidos por um elemento químico chamado elemento 115, e aeronaves que operavam sem asas, sem hélices e sem motores convencionais. O mais assustador é que Lazar descreveu suas funções com detalhes técnicos, como quem realmente trabalhou com engenharia avançada. E aqui está o detalhe mais inquietante. Quando Lazar falou sobre o elemento 115, esse elemento ainda não existia oficialmente na ciência. Anos depois, em 2003, o elemento 115 foi finalmente sintetizado em laboratório. Isso, é claro, não prova nada, mas também não ajuda a diminuir as suspeitas. Após a entrevista de Lazar, o governo tentou desacreditá-lo de todas as formas. Seus registros profissionais desapareceram. Seus diplomas universitários sumiram. E pessoas próximas afirmam que ele recebeu ameaças. Tudo isso só serviu para fortalecer ainda mais o mistério. Afinal, se ele fosse apenas um mentiroso, por que apagariam toda a sua vida profissional? Mas a Área 51 não é apenas sobre Lazar. Ela também é sobre tecnologias que simplesmente apareceram cedo demais. Foi ali que o U-2 nasceu, um avião capaz de voar tão alto que por anos foi confundido com OVNIs por pilotos civis. Depois veio o SR-71 Blackbird, um avião com velocidade tão absurda que até hoje ninguém construiu nada que o supere. E mais tarde, surgiram aeronaves triangulares silenciosas, que muitos acreditam ser protótipos do famoso TR-3B, uma suposta nave secreta de tecnologia híbrida, parte humana, parte algo mais. Outra curiosidade pouco comentada é que a Área 51 continua crescendo até hoje. Novas pistas, novos hangares, novas estruturas aparecem constantemente. Satélites capturam movimentações noturnas de veículos e aeronaves sendo transportadas sob lonas pretas, escoltadas por equipes armadas. E há rumores persistentes de que muito do que está na Área 51 agora não é mais apenas militar. Mas tecnológico demais para ter sido desenvolvido aqui. O controle de segurança também é absurdo.
A região é patrulhada por equipes particulares apelidadas de Camo Dudes, homens sem identificação que surgem do nada se alguém se aproxima demais. Eles têm autorização para prender, multar e até usar força letal, caso considerem necessário. Sensores subterrâneos detectam passos a quilômetros de distância. Drones monitoram o céu constantemente. E tudo isso para proteger um lugar que, supostamente, não tem nada de especial. Documentos revelados em 2013 confirmaram a existência da base, mas todos os detalhes essenciais foram censurados. Nenhum projeto atual foi descrito, nenhuma tecnologia moderna foi mencionada, nenhuma explicação para as áreas subterrâneas. Apenas um reconhecimento frio. Sim, a base existe. Nada além disso, e é aí que o mistério fica mais profundo. Se já admitiram que ela existe, por que continuam escondendo o que acontece lá dentro? Por que tantos funcionários foram silenciados ao longo dos anos? Por que tantas testemunhas dizem ter visto aeronaves que desafiam as leis da física? E, principalmente, se a Área 51 esconde algo além de experimentos militares, o que exatamente está sendo guardado ali? Talvez sejam apenas protótipos avançados. Talvez sejam tecnologias recuperadas de acidentes que nunca vieram a público. Ou talvez ali esteja algo que veio de muito mais longe. Algo que não pertence à Terra. Se existe um lugar no planeta onde respostas chocantes ou perturbadoras podem estar escondidas, esse lugar é a Área 51. E até hoje, apesar de décadas de especulação, ninguém conseguiu atravessar seus muros para contar ao mundo o que realmente acontece lá dentro. Mas uma coisa é certa: o que quer que estejam escondendo não é pequeno, não é simples, e definitivamente não é algo que a humanidade está pronta para ouvir.